Bom, gente, vamos seguir então de onde paramos. Vimos questão de Nimrod ser um primeiro tirano na Terra, aparentemente, não um tirano, um caçador, uma pessoa que se opunha a Deus. Vamos seguir adiante, que esse pensamento de ter um governo sobre todos não foi só de Nimrod, passou para muitos outros governantes. Próximo slide, vamos lá. Quem Nimrod estava imitando, né? Nimrod estava imitando Lúcifer. Olha o que diz a história da redenção. Tinha sido grandemente exaltado, falando de Lúcifer, está no céu, antes da expulsão. Mas isto não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Aspirava à altura do próprio Deus. Gloriava-se na sua altivez. Sabia que era honrado pelos anjos. Então, como Lúcifer era no céu, os seus servos são na terra, especialmente aqueles que têm dom de liderança, como o caso de Nimrod, né? Mas essa sequência continua. Próximo slide, ó. Tem uma profecia no Antigo Testamento, dentro do Salmo 2, né? Que parece falar sobre um domínio universal, e esse domínio em oposição a Deus e seu ungido. Olha o que diz o texto bíblico. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, existe uma espécie de conspiração. O Salmo está dizendo, possivelmente na época de Davi, houve isso. Só que no final, isso foi uma espécie de tipologia. Aquele tipo de conspiração dos reis, dos príncipes contra o Senhor e contra o seu ungido vai se repetir no final dos tempos. Tanto assim que Apocalipse, capítulo 12, usa essa profecia de Salmo 2, perdão, dizendo assim, sigamos ali da quarta linha, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, aquele que habita no céu, nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Esse verso, ele termina falando que na sua ira, na ira do Senhor, o Senhor confundirá os povos da terra que conspiram contra ele. Isso é curioso, porque parece indicar aqui que isso acontece antes do fechamento da porta da graça, que é quando caem as 7 últimas pragas e nelas é consumada a ira de Deus. Então, o Senhor se rirá e zombará deles na sua ira, e na sua ira e no seu furor os confundirá. Está falando que Deus vai confundir os reis do mundo que conspiram contra ele e contra o seu ungido. Isso não pode ter um cenário mais, vamos dizer, profético, apocalíptico, do que aquele do Apocalipse, que fala que os reis da terra olha o que eles fizeram aqui, deixa eu ver se... Bruno, dá uma olhada nos slides para frente, se tem um texto de Apocalipse 18. É um texto que era para eu colocar, mas eu acho que eu não coloquei. Não coloquei. Peraí, deixa eu ver. Islamismo, não, Não. Peraí, volta um pouquinho. Volta um pouquinho nesses textos grifados. Esses textos grifados que você passou. Não, mais. Vê se tem um de Apocalipse 18. Se não tiver, tudo bem. Não tem, acho que não tem. Aparentemente não. Acho que não. Mas... acho que... Aparentemente não. Então, volta lá para o slide que a gente parou então. Por que eu estou falando isso? Porque o Apocalipse 18 fala assim que os reis da terra, os mercadores, olha o que diz assim, ó. Apocalipse, eu estou abrindo aqui essa brechinha no nosso tempo para ler um texto bíblico que vai ser importante para nós, que diz assim, Apocalipse 18, verso 3. Isso, diz assim, pois todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição, da grande meretriz do Apocalipse 17. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Naquele tipo de controle total do Apocalipse 13, quando for lançado aquele projeto de dominar todos, né, de a primeira besta do Apocalipse, que havia sido ferida de morte, for despertada, ela for tipo reavivada, né? Quando ela retomar o seu poder, ela vai fazer sinais e maravilhas, de maneira que até fogo descerá do céu
Não, a segunda faz diante da primeira besta, aliás. E quando isso acontecer, diz que faz com que pequenos, grandes, ricos e pobres, servos e livres, se lhe seja posto um sinal, ou um nome da besta, ou o número do seu nome, lhe seja posto um sinal da mão direita ou na testa. E dizendo assim, que ninguém poderá comprar ou vender. Então parece que qualquer que seja essa estratégia descrita no Apocalipse, tem a ver com mercadoria, com compra e venda, com negócio, business. E esse período de domínio global vai fazer com que aqueles que estiverem envolvidos nesse domínio global, que controla todos os cidadãos, cada indivíduo do planeta Terra, os mercadores, os negociantes, os homens do dinheiro, dos negócios, vão ganhar ricas somas de dinheiro, vão ganhar horrores de dinheiro, por causa do vinho da ira da sua prostituição, da meretriz. Tem a ver com a primeira besta do Apocalipse. Então, o cenário é tremendo. Voltemos ao slide aqui, no próximo slide, o que Jesus ensinou sobre os sinais do fim. Só recapitulando aqui, é muito rápido, tá bom? Vou passar rápido aqui, diz assim. Ele ensinou sobre o engano, tem os versos aí, Mateus 24, imitação de Cristo, que é imitar Jesus, sim, versos 5 e 24. Guerras, Mateus 24, 6 e 7, pestes e fome, terremotos, Mateus 26, 7, perseguição e sofrimento e morte, Mateus 24, verso 9, traições, Mateus 24, verso 10, elevação do pecado e extinção do amor, ou quase extinção do amor, Mateus 24, verso 12, e assim por diante. Tem o sinal do evangelho também, que é o verso 14, o evangelho vai ser pregado ao mundo em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Paulo também fala sobre a apostasia por enganos de demônios, 1 Timóteo 4:1, por hipocrisia e mentirosos, com mente cauterizada, verso 2. Esses mentirosos, esses enganos de demônios, ensinarão a proibição do casamento. Proibição do casamento. Nós não chegamos nesse nível. Já chegamos ao nível de o casamento não valer mais nada. Né? Já chegamos nesse nível já. Que o casamento, a pessoa casa só para poder, né, curtir o dia da festa e às vezes não dura nem um ano. Aí, seguindo adiante, aí, ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Vamos lá. Então, não chegamos a isso também. Que ordenem que a gente não coma os alimentos que Deus criou para os fiéis. Eu não vi isso ainda, né, nesses últimos tempos. Oi? Esse que proíbe em casamento, sempre que eu lia, eu entendo que é os próprios padres mesmo, né? Porque eles não podem casar. Eu sempre entendi dessa forma. Interessante. Então. Pode ser que tenha coisa a ver mesmo. Vamos lá, próximo slide. Próximo, aí. Aí Timóteo, tem 2 Timóteo 3, tem uma sequência assim, cavalar, né? Eu vou rapidinho. Diz que vocês precisam, mas você precisa saber disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, desavarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, orgulhosos, ou melhor, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, mas negando a poder dela. Olha que interessante o finalzinho. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. Ou seja, está falando de adultério, e de adultério com supostos pregadores, supostos cristãos, que têm forma de piedade, mas negam o poder da piedade. Esses serão enganadores de mulheres. Eles vão adulterar com mulheres casadas. Né? Próximo slide, vamos ver isso. O cenário no fim do tempo, próximo, no fim do Apocalipse. Né? Apocalipse 13 apresenta ali um tipo de um quiasma até o verso 8, né? A descrição da besta e adoração, no verso 4. Descrição do que ela faz, da obra dela, e adoração no verso 8. Próximo slide. Vou rapidinho aqui, olha, tá? Apocalipse 13, a segunda besta. Então, isso aqui não tem no livro do Apocalipse da série Darkon. O slide anterior eu tirei da série Darkon. Esse aqui não tem na série Darkon. Eu peguei e fui fazendo algumas avaliações ali do que acontece nos versos, né? Segunda besta. Identidade da
besta, verso 11. As ações da besta, verso 12 e 13. Adoração, verso 13. Engano, verso 12 e 13. Na outra coluna diz assim, relação da dependência da primeira besta ante a segunda besta. Porque a primeira besta foi ferida de morte e a segunda que faz a imagem é ela. Para que ela possa ter fôlego de vida. Aí a primeira com fôlego de vida volta à vida. A segunda agora fala e faz com que sejam mortos aqueles que não adoram a primeira besta. Controle total dos indivíduos do mundo, verso 16. E depois, fator comercial de controle. Aí entra os textos do Apocalipse que eu citei para vocês embaixo. Verso 17 é o Apocalipse 13 e 17, e depois o Apocalipse 18, verso 3, 9, 11 e 12, falando sobre os mercadores, os reis da terra, que juntaram-se com a besta e fizeram um tipo de aliança contra o Deus do céu, contra o reino do céu e, portanto, contra a igreja. O número, o algoritmo, Rodrigo Silva, na semana de oração, semana passada, se eu não me engano, Rodrigo Silva parece que estava fazendo uma semana de oração, não me lembro a igreja, e eu assisti uma mensagem, inclusive, que o Bruno me indicou, não sei se foi o Bruno, acho que foi o NASP Bruno. São Paulo, foi eu mesmo. Isso. Aí eu estava assistindo a mensagem do Rodrigo Silva e ele chegou a falar sobre o número da besta, que ele falou que podia ser um algoritmo, um tipo de algoritmo assim, pelo qual eu possa ser identificado na nuvem, sabe, como se fosse na internet, no sinal de Wi-Fi. Eu sou identificado por esse número, esse algarismo. Ele falou, será que não tem alguma coisa a ver? Não estou falando que é, ele não disse que é, ele não foi categórico. Ele somente colocou como hipótese, será, gente, que vai ser uma coisa assim? Porque como que alguém pode controlar todo mundo? Todo mundo tem um celular, cada celular tem um número IP, e cada celular tem um dono. O dono está lá, o número IP é dele. Então, mesmo que ninguém saiba qual o seu CPF, eles têm o seu número IP. E eles sabem onde você está, quem você é, o que você faz, né? Eles sabem os seus gostos. Próximo slide, vamos ver isso. Talvez seja alguma coisa a ver com isso, viu, gente? Por isso que eu falei que a segunda metade é a mais interessante, de certa forma, mais interessante, mas ela é hipotética, tem coisas que pode não ser, né? Aí nós temos, então, 3 projetos de domínio mundial previsto em Salmo 2. Os 3 projetos, rapidinho para vocês, próximo slide. Nós temos o movimento comunista ou revolucionário mundial, liderado pela Rússia e China. O velho comunismo está enraizando tá errado aí, sua ideologia coletivista e destruindo a responsabilidade individual que estruturou a sociedade ocidental, sob a nova alcunha de eurasianismo, ou seja, não é mais o movimento comunista. Até no Brasil está vendo esse tipo de transformação dialética dos revolucionários. Eles estão mudando a roupa para roupa de irmãzinha na campanha eleitoral, mudando a roupa para roupa de cristã. Eles estão mudando a cor do partido deles e eles estão se travestindo de conservador para eles receberem voto daqueles que são incautos, que não estão sabendo o que está acontecendo nesse mundo, né? Eles estão se unindo, eles estão unindo forças, porque eles sabem, esses comunistas, né? Eles sabem que eles perderam uma vez nos Estados Unidos e agora no Brasil, que o povo não gosta deles, descobriu que não gosta deles, então eles estão tentando mascarar e criar um novo modelo de movimento revolucionário, vamos dizer, entre aspas, light, só até chegar ao poder, depois volta a mesma porcaria. Então, diz aí, o islamismo, né, o islamismo, segundo os seguidores do Islã, só estará completo o Islã quando o último homem da Terra for convertido ao Islã. Sua força reside nas motivações que transcendem os desejos materialistas, muito evidentes entre os outros 2 concorrentes. Então, nós temos o movimento comunista mundial, o islamismo, que a gente acabou de ver agora, né, o crescimento do islamismo na Europa, por exemplo, nas Américas, aliado ao fortalecimento do poder das forças radicais do islamismo como consequência da Primavera Árabe, e os últimos movimentos migratórios potencializaram a corrosão dos valores ocidentais isso aproxima o choque entre as 2 civilizações, o Ocidente e o Oriente. E isso, nós estamos prestes a ver catástrofes aí sobre isso. Eu suponho, porque a menos que se os europeus se renderem, talvez não tenha, mas se eles não se renderem, quiserem contra, vai ter conflito. Os globalistas, então nós falamos sobre os comunistas, falamos sobre um projeto de domínio, né, o projeto eurasiano, China e Rússia à frente, a testa da obra. Nós falamos sobre o califado mundial, que é o movimento islâmico que quer dominar o mundo, mas de um modo mais sutil,
inicialmente, que é quando eles vão para os países e eles vão se multiplicando feito coelho, feito rato, porque cada um homem no muçulmano pode ter 4 mulheres, e se cada mulher tiver 4 filhos, eles vão dar de 10-0 em qualquer um de nós. Mesmo com um pai como eu, que tem 4 filhos. Então, vamos seguir adiante. Os globalistas são os metacapitalistas, eles são fabianos. Como que um capitalista pode ser socialista? Como pode? É simples. Quando o homem tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, mas ele já não quer concorrência. Por quê? Porque ele já tem tanto poder que ele quer tosar, ele quer impedir, ele quer colocar freios na concorrência. O que ele quer, então? Um Estado poderosíssimo que faça aliança com os grandes capitalistas do mundo, os metacapitalistas. Bill Gates, os George Soros, os Rockefeller, os Rothschild, a Fundação MacArthur e outros tantos. Então, Fundação Ford. Então, essas fundações são estruturas desses metacapitalistas que são usadas para estimular o novo normal. O novo apelo linguístico, do tipo, em vez de falar os pronomes neutros, ele falar ele, ela, é ele, se é ele, ou coisa parecida, aquele, não é aquilo, é aquele. Esse tipo de coisa mais sonsa do mundo, mas, pelo amor, né? Mas eles bancam, essas fundações, elas bancam essas pautas de cotas raciais, cotas LGBT, patrocinam atividades ou trabalhos de faculdade, mestrados nessas áreas da militância revolucionária. Eles querem estabelecer um novo normal, né? Esse novo normal deles é assim: o casamento não vai ser o mesmo, a educação não vai ser a mesma, os pais não vão ser os responsáveis pelos filhos, na educação dos filhos, etc. Um monte de coisa, né? E eles são o seguinte, vamos ver a descrição deles aí, ó. A face mais conhecida daquilo que chamamos de nova ordem mundial pode ser identificada nos movimentos globalistas financiados pelos grandes banqueiros internacionais, suas corporações e fundações bilionárias dedicadas aos interesses, entre aspas, interesses sociais. E organizações políticas como a ONU, a Federal Reserve, que é o Banco Federal Americano, a Comissão Trilateral, o Diálogo Interamericano, o CFR, Concílio das Relações Exteriores, é isso aí. O Clube Bilderberg, o Clube de Roma e muitas outras. Próximo slide. O cristianismo diante disso. A religião, o cristianismo, o que é o cristianismo? A religião, resumidamente, que condenou a escravidão, defende a igualdade entre todos os homens perante Deus, impede que algum líder seja idolatrado, porque o cristianismo não adora líder, nem religioso, quanto menos político. Nesta simples sentença reside toda uma resistência a qualquer forma de governo mundial, pretendida pelas forças que hoje disputam a hegemonia mundial. Então, o cristianismo é uma barreira para eles. Primeiro ciclo, o ciclo das ideias. O ciclo das ideias. Sociedades iniciáticas, maçonaria 1717, a maçonaria se tornou especulativa, deixou de ser a maçonaria antiga, que era operativa. Os Illuminati surgiram em 1776, aliás, eles foram bancados pela família Rothschild, que depois se tornaram a família mais poderosa do planeta Terra, assim que a Batalha de Waterloo foi concluída, a Inglaterra ganhou da França. O chefe, o patriarca da família ali na Inglaterra era Nathan Meyer Rothschild. Ele se tornou o homem mais poderoso da Inglaterra, mais poderoso que a rainha e tudo mais. E a família dele se uniu com a família, no século XIX, com a família Rockefeller, já no finalzinho do século XIX, e no começo do século XX, em 1913, eles criaram o banco, criaram o Federal Reserve, o Banco Federal Americano, que não é do Estado, o banco é privado, e pertence à família Rockefeller, Rothschild, Warburg, Morgan, Schiff, Loeb e Kuhn. Eu não sei se tem mais alguma, mas eu lembro os nomes que eu me lembro que estudei nesse livro aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Quem não tem o dever de comprar, quem não tem, corre atrás, ó. Política, Ideologia e Conspirações. Ideologia e Conspirações, de Gary Allen e Larry Abraham. É um livro que foi feito em 1969, livro de pesquisa, acho que 69, 72, uma coisa assim, e ele foi perseguido para não ser publicado, mas chegou até o Brasil, graças a Deus.
Eles queriam a República Universal, esse primeiro ciclo das ideias. O segundo ciclo, vamos lá, próximo slide, é o ciclo dos objetivos, ou melhor, não, perdão. Os objetivos dos Illuminati. Aí tem 6, tá? Básico. Aniquilação total da monarquia, de todo o governo organizado sob o antigo regime. Segundo, abolição da propriedade privada para indivíduos e para a sociedade. 3, supressão dos direitos de herança em todos os casos. Então, os filhos não vão herdar mais as coisas que os pais acumularam durante a vida. Isso é o que eles querem, né? E aconteceu em vários lugares, nos regimes comunistas, mas aqui não. Destruição do conceito de patriotismo e substituição por um governo mundial, e é o que nós estamos vendo acontecer. Mais e mais nós vemos estruturas supranacionais, como a União Europeia, a ONU, ditando os rumos das nações. Portanto, as nações são governadas para dentro, melhor, governam para dentro, mas são governadas para fora, não pelos de fora. Quinto item é desprestígio e eliminação do conceito de família, clássica, né? Marido e mulher, filhos e tal. E, por último, proibição de qualquer tipo de religião tradicional, que a digitação não ficou legal aí, porque ela estava no PowerPoint. Segundo ciclo de ideias, o método. Manifesto Comunista, Sociedade Fabiana, são 2 métodos diferentes. O comunista queria o Manifesto Comunista, Marx queria a revolução armada, rápida, brutal, sanguinária. Já a Sociedade Fabiana quer a mesma coisa, o objetivo é o mesmo, mas ela quer com um método mais moroso, tardio, lento, gradativo, para que ninguém perceba que eles estão implementando, então por medidas reformistas, né? De certa forma eles vão transformando pouco a pouco a sociedade, quando a gente menos espera, pronto, já é todo mundo comunista. O método é tese e antítese, a ideia a tese é o comunismo, o socialismo fabiano é como se fosse um comunismo light, suave, lento, e aparecem tese e antítese, mas no fim a síntese, a reunião de tudo isso aí, viram a grande poção mágica do diabo, dos infernos. Esse texto de Alex Tocqueville, na Democracia Americana, acho que o livro é esse, né? Do século XIX, primeira metade do século XIX, infelizmente nós não vamos poder ver esse texto, porque já é 9h48, está ficando muito tarde, não vai dar para a gente ver, mas eu vou postar o PowerPoint para vocês lerem depois em casa, beleza? Próximo slide, deixa eu ver aqui, vai ter uns 3 ou 4 de Alex Tocqueville, vai lá, Brunão, só joga para frente. 1, 2, 3, vai lá. Mais um, aí mais um. Isso, acho que aí... termina aí, tá vendo? É muito texto, não dá pra gente abordar porque é muito tarde. E a gente não deu tempo de vocês perguntarem, né? O terceiro ciclo é o ciclo dos instrumentos. Aí tem o Fed lá, o 1913, o Federal Reserve, fundações bilionárias, né? Várias surgiram até 1940, algumas outras depois. Liga das Nações, 1919, depois, em 1948, a criação da ONU, ou 48 ou 50, alguma coisa assim. Chatham House, 1919, o Conselho das Relações Exteriores, 1921, tudo criado pela família Rockefeller. Próximo slide. A ONU, 1945, o FMI, 1945, Tribunal Internacional de Justiça, 1945, Unesco, Unicef, que só querem destruir a educação mundial, a OTAN, 1949, Clube Bilderberg, 54, Clube de Roma, Comissão Trilateral, Diálogo Interamericano, 1982. O Fernando Henrique Cardoso fez parte desse último, Diálogo Internacional. Próximo slide. Aliás, fez parte não, ele é membro desse... O quinto ciclo de transição, controle dos danos, ajustes, recuos. Nós estamos no quinto ciclo já, gente. Nós estamos aqui, ó. Avanços, recuos, resistência, imposto mundial. Nós estamos caminhando para o imposto mundial, que segundo o Michelson Borges e o autor do livro, esse aqui, ó, Alexandre Costa, desse livro aqui, ó, Introdução à Nova Ordem Mundial, ele tem a mesma ideia do Fernando, ele não é adventista, é católico, mas ele tem a mesma ideia que o Michelson Borges. Ele entende que vai ter um tipo de imposto mundial. Primeiro, o imposto mundial vai incidir sobre as nações, depois vai incidir sobre... Bom, já estamos no nível das nações, só que nem todas se submeteram. Depois vai entrar no nível do empresarial e, por último, no nível individual. Estamos diante de um inimigo multifacetado, que atua simultaneamente em várias frentes e por meio de muitas artimanhas. Seu poder está infiltrado onde menos se espera, e os seus truques tentam nos enganar a todo instante. Nós precisamos tomar cuidado para não cairmos diante deles. A destruição da sociedade ocidental. Aí tem alguns itens importantes, mas eu queria dar um break para ver o que vocês falam. E aí, gente? Como foi até agora? É isso que está acontecendo? É o que vocês viram? O que vocês acham?
Abre o áudio e pode protestar, rebelião, crise, briga, Eu acho pedido de oração. que a primeira parte, principalmente, né, sobre de não nos igualarmos com a igreja, foi bem interessante. Ainda mais os textos abordados, das formas que foram abordadas. Essa segunda parte aí, né, você é professor de história, a gente não precisa nem falar nada, né? Você já deve ter pegado bem essas coisas aí para nos passar. Eu não Mas sei se... por incrível que pareça, eu peguei isso depois de sair da faculdade, não foi na faculdade. Foi aqui, ó, com com certeza esses eles não livrinhos aqui. passam, né? Não, eles não passam isso, gente. Vocês não vão ver isso na faculdade. Vocês não vão ver isso na faculdade. Eles vão te enganar na faculdade. Nesse aspecto, vão te enganar. Com todo respeito, vão passar muita coisa boa, tal, muita coisa boa, vão te dar um domínio de muitas áreas, nas áreas de humana, né? Muita coisa que você não tem noção, mas eles não vão te passar coisa como é. Eles vão te passar coisa como como uma propaganda, entendeu? Não como